Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós iremos encerrar mais uma semana de estudo. Vamos fechar com chave de ouro com o estudo adicional. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa oração, darmos uma pincelada em todos os temas que foram abordados durante a semana. E aí a gente fecha com o desfecho, o estudo de sexta-feira, que é o estudo adicional, tá bom? Nessa ocasião, eu quero convidar você a orar comigo. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos invocar a presença de Deus. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar, meditar e refletir na Tua palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema da semana foi o amor de Deus pela justiça. O verso para memorizar está ali em Jeremias, capítulo 9, verso 24, e diz assim: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer, a saber que eu sou o Senhor, e façam misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Com base nesse verso, a gente percebe o tipo de Deus que nós temos. Um Deus que ama a justiça, um Deus que ama a misericórdia, um Deus que é 100% amor. Ou seja, não é qualquer pessoa. É um ser diferenciado. Alguém que nós não apenas admiramos, mas também devemos nos espelhar. Como eu falei, a gente vai dar uma breve pincelada. E no tema de domingo nós tivemos aqui amor e justiça. São os fundamentos vamos dizer assim, do domínio de Deus, da forma como Deus governa. São os fundamentos do caráter de Deus. Ambos andam lado a lado. Deus não é só amor, Deus não é só justiça. Deus é amor e justiça. Achei uma coisa interessante. Logo no início do dia foi mencionado esse trechozinho que diz assim: na Bíblia, o amor e a justiça andam de mãos dadas. O verdadeiro amor requer justiça, e a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor e executada por meio dele. Sabe aquele pai que ama o seu filho? Pois é. O amor do pai é demonstrado por meio da justiça ou a forma como ele, vamos dizer assim, demonstra justiça ao seu filho. Porém, ele não pode expressar, demonstrar justiça com o filho se não for por meio do amor. Então, para que exista um relacionamento saudável, um relacionamento salvífico, um relacionamento que faça com que a outra pessoa cresça, é preciso ter os dois, o fundamento, o amor e a justiça. O tema de segunda foi: Deus é totalmente bom e justo. Algumas pessoas têm dificuldade de entender essa situação de como Deus é totalmente bom e como ele pode ser totalmente justo. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender porque quando param para, de certo modo, olhar as tristezas, os problemas que cercam o nosso dia a dia, que estão ao nosso redor, a gente pode chegar à situação de incredulidade de pensar: não tem como Deus ser totalmente bom. Porque se ele é totalmente bom, se ele é totalmente todo-poderoso, como é que ele permite tamanhas desgraças? Como é que ele permite que, por exemplo, crianças desenvolvam doenças terríveis e até mesmo terminal? Pois é. A gente viu nesse dia, no dia de segunda-feira, que Deus, ele é totalmente bom e justo, que isso faz parte do seu caráter e que ele não pode fugir, ele não pode, vamos dizer assim, fechar os olhos para essas características que ele tem, tá certo? No tema de terça-feira, nós vimos o caráter imutável de Deus. Aqui foi apresentado textos tratando sobre a questão de que Deus não muda, que Deus não é homem para mudar. E nesse aspecto foi mencionado que o que não muda é o caráter de Deus, ou seja, a pessoa que Deus é. Isso não muda. Porém, Deus é passível de mudança no aspecto relacional. Eu até mencionei no dia
né, deu o exemplo de que se nós permitirmos, se nós nos dispusermos a desenvolver um relacionamento com Deus, o Senhor vai ser favorável a isso e vai se permitir se relacionar com a gente. Mas se a gente fechar a porta para esse relacionamento, se a gente se negar ao interesse de Deus por nós, ele vai respeitar e também vai se fechar para nós. Ou seja, existem coisas que podem ser mudadas em Deus. E uma delas é o aspecto do relacionamento com Ele. O desejo de Deus é se relacionar comigo e com você. Mas, se todavia a gente não permitir, a gente não fizer aquilo que é necessário, por exemplo, eu estudo guiado todos os dias, ele vai respeitar a minha e a sua decisão. E aí, a nossa sorte será decretada não por Deus, mas pelas escolhas que eu e você fizemos. No tema de quarta-feira, nós vimos aqui um Deus que se arrepende, né? E aí a gente ficou naquela, como assim? Deus se arrepende, Deus não se arrepende? Foi apresentados dois tipos de contextos. Contextos onde falava que Deus se arrepende, que Deus muda, e contextos dizendo que Deus não se arrepende, que Deus não é homem para se arrepender e tal. E aqui nós vimos que o aspecto que faz Deus se arrepender é quando vamos dizer assim, prescindida, né, por um arrependimento, né? A gente vê isso de maneira muito clara ali no relato do profeta Jonas, em que Deus pronunciou juízo para a nação de Nínive e o povo se converteu com a pregação, com o sermão de Jonas e voltou atrás. E ali Deus se arrependeu do mal que iria fazer aquele povo, né? Ou seja, a depender de como eu reaja às sentenças, né, às profecias, à maneira pela qual Deus deseja alcançar a mim e a você, Deus pode sim se arrepender. Aquela história de que não tem jeito para você, isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso. Então, em alguns aspectos, Deus pode sim se arrepender. Em outros aspectos, ele não se arrepende no aspecto de que o tipo de arrependimento que os seres humanos têm, mediante vamos dizer assim, a pensamentos e situações egoístas. Deus não é esse tipo de pessoa. E o texto foi bem enfático ao dizer que Deus não é homem no aspecto do homem da terra, né? E aí a gente avança para o tema de quinta-feira, que tem o tema apegue-se ao amor e à justiça. A gente viu que esses são os fundamentos de Deus, amor e justiça. E se a gente fosse simplificar, né, o tema de quinta-feira, nada mais é do que nos sugerindo, eu e você, nos apegarmos a Deus. Se nós queremos viver em um reino de amor e que habite justiça, o segredo para essa realidade é se apegar a Deus. Essa é a única solução. E agora nós entramos no tema do estudo adicional, que é o tema de sexta-feira. Separei aqui 3 pontozinhos bastante interessantes. O primeiro ponto diz assim: a palavra de Deus revela seu caráter. Ele mesmo declarou seu infinito amor e misericórdia. Se você deseja conhecer a Deus, existe um meio pelo qual o Senhor decretou e responsabilizou para ser o canal de comunicação para isso. E esse canal é a palavra de Deus. Davi, mas eu posso conhecer a Deus por outros meios. Sim, Deus se revela de várias formas. Mas uma das formas que ele se utiliza é por meio de sua palavra. Ou seja, você quer ouvir Deus falar ao seu coração? Leia, medite, estude a palavra de Deus. Porque ele sim irá falar ao seu coração. Às vezes algumas pessoas tendem a delegar essa responsabilidade que é pessoal de cada um. Delegar como assim, Davi? Deixando a cargo de outras pessoas. Do tipo, eu vou ouvir o sermão, eu vou ouvir o momento com Deus e pronto, vai ficar tudo ok. A parte espiritual tá ok. É legal? É. Mas isso não substitui o seu momento particular, o seu momento de intimidade com Deus.
O Senhor deseja ter isso com você. E cabe a mim e a você também termos esse momento com Ele. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó, Deus uniu nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra. Através das coisas da natureza e dos mais profundos, ternos laços que o coração humano pode conhecer. Deus procura revelar-se a nós, embora de maneira incompleta. Isso representa seu amor. Sabe, eu e você, nunca, enquanto estivermos aqui na Terra, nunca iremos compreender 100% Deus. Por quê? Muito simples. Deus é infinito. Eu e você somos finitos. Eu e você somos limitados. O Senhor é complexo, o Senhor é ilimitado, o Senhor é eterno, o Senhor é perfeito. Ou seja, Deus é muito, vamos dizer assim, maior do que eu e você podemos comportar. É como se tentasse colocar um oceano dentro de uma caixinha de fósforo. É impossível. Mas mesmo com essas limitações, o Senhor procura de todas as formas e maneiras para se revelar a mim e a você. Revelar o que, Davi? Revelar o seu amor, revelar a sua justiça, revelar o seu caráter santo e maravilhoso e lindo. Ele vai se utilizar da palavra, ele vai se utilizar de um louvor, ele vai se utilizar de pessoas, ele vai se utilizar da natureza, ele vai se utilizar daquilo que tiver à disposição, só para demonstrar para mim e para você o quão importante nós somos para ele. Tá bom? O último ponto que eu destaquei diz assim: Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como alguém que fica vigiando desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Você sabia que tem muita gente que tem essa visão deturpada e equivocada da pessoa do nosso Deus? Algumas pessoas, por viverem experiências ruins, experiências dolorosas, têm essa visão, infelizmente, manchada por Satanás a respeito de Deus. Foi exatamente isso que Satanás procurou fazer desde lá do céu até aqui na terra. Colocar uma imagem ruim a respeito do nosso Deus. Mediante essa situação, o nosso Deus se tornou o Deus entre nós, para tirar qualquer sombra de dúvida a respeito do seu caráter perfeito. Quando Jesus verte ali a sua vida, ele derrama o seu sangue ali na cruz, no Calvário, ali é colocado um basta, um ponto final a respeito da pessoa de que Deus é. Depois dessa atitude, o céu não tem mais nenhuma sombra de dúvida a respeito de quem Deus é. O que deve acontecer comigo e com você é algo semelhante. Nós devemos ter a convicção e a certeza plena. E a despeito dos problemas, e a despeito das situações difíceis que podem chegar a mim e à sua vida, a nossa opinião, a nossa certeza e convicção a respeito de Deus não pode e não deve ser abalados. O que a lição dessa semana quis mostrar para mim e para você foi isso, de forma bem simples. Deus é amor e Deus é justiça. Deus demonstra o seu amor para comigo e para com você o tempo todo. Vimos isso na sua misericórdia constantemente. A sua justiça também está presente. E a gente vai ver a justiça de Deus de forma mais enfática, se Deus quiser, muito em breve, quando Ele voltar. E assim, não apenas por fim a maldade, a Satanás e todas as coisas ruins, mas também restaurar todas as coisas boas e perfeitas para nós convivermos por toda a eternidade, face a face e lado a lado. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Terminamos mais uma semana pela graça de Deus. Se eu não me engano, essa é a 6ª semana, basicamente a metade do trimestre já foi.
E o meu convite é para que você retorne para o próximo encontro, para o próximo estudo, uma nova semana. Tá certo? Então eu quero te ver aqui pela graça de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.